20% dos hábitos dão 80% dos resultados. Você provavelmente já ouviu essa frase se você está na melhoria pessoal. Mas afinal de contas, realmente é verdade? Cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque basicamente, né, se você viu meu último vídeo, né, eu tive um problema com hiperfocar em parar um hábito e eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque resume o momento que eu estou vivendo, o momento, né, as decisões que eu estou tomando nesse exato momento. Então vamos lá. 20% dos hábitos realmente dão 80% dos resultados? Cara, você não deve focar em hábitos que não dão a maior parte dos resultados. Primeiro, você não deve focar nesses hábitos que não dão a maior parte do resultado. Por quê? Quando você está focando nesses hábitos, cara, esses hábitos, eles não vão te levar para onde você quer. Por exemplo, você começou na melhor pessoa agora, você vai tomar banho gelado, você quer focar nisso. Mas pra quê? Banho gelado vai mudar a sua vida? Não vai. Não vai, entendeu? Claro, é um hábito que auxilia, né, tem vantagens, mas não vai mudar a sua vida, né, não vai mudar. Agora, por exemplo, o hábito de você ler. Claro que, dependendo do seu caso, pode não ter sido o mais necessário, mas é um hábito muito bom, cara. Você está ganhando conhecimento, você está aprendendo coisa, e a maior parte das coisas que você aprende na melhoria pessoal vem justamente de livros, né, de vídeos enfim, né, essas duas formas. Então, cara, foque nos hábitos primeiro que a longo prazo vão dar os principais resultados, né? Os hábitos que realmente você pensa assim, você fala, cara, esse hábito ele vai me ajudar. E é justamente isso que eu estava negligenciando, né? Eu estava hiperfocando em parar de jogar. Exatamente, né? Eu estava mascarando isso como, né? Porque, claro, se a gente for parar pra pensar, vou focar em parar de jogar. Parece nada a ver, né? Não parece que é algo que vai me ajudar realmente a longo prazo. Mas eu estava mascarando isso como? Falando, eu quero fazer o detox. Só que eu não estava fazendo um detox de verdade, porque eu estava usando muito celular. Eu estava também mexendo muito nas redes sociais e eu estava focando em parar de jogar enquanto o resto tanto faz. E isso é muito ruim, entendeu? Arthur, mas como que isso chega nos que 20% dos hábitos dão 80% dos resultados? Chega nisso justamente porque eu não estava focando nesse 20%. Eu simplesmente estava fazendo vários hábitos, né, meio aleatórios no meu dia e os mais importantes realmente não estavam consistentes, que é a meditação, que é a leitura e o trabalho aqui né, no YouTube. Não estão consistentes esses hábitos. E aí o que aconteceu? A minha rotina começou a cair e deu ruim, né? Então eu percebi, né, dessa recaída, que inclusive eu fiquei doente, né? Por isso que eu tive essa recaída. E eu percebi que, cara, eu tenho que focar mais no 20% dos hábitos que dão 80% dos resultados. Então eu comecei a focar mais na leitura, focar mais nos exercícios, focar mais no trabalho. Enfim, os hábitos que vão me dar mais resultado primeiro, vão dar os principais resultados, entendeu? Então, cara, não hiperfoque em hábitos que não darão resultados importantes. O banho frio, que é o exemplo que eu acabei de falar, cara. O banho frio, beleza, ele ajuda na saúde, ele ajuda você a acordar, se você tomar ele de manhã, logo depois de acordar. Legal, mas ele vai te trazer dinheiro? Ele vai te trazer o físico? Não vai, entendeu? Não vai. Então, não hiperfoque nesses hábitos primeiro, não foque neles primeiro, porque eles não vão trazer o resultado que você quer neste momento, né? Eu não tô falando que você não precisa fazer isso. Se você quiser fazer, você pode. Mas eu tô falando pra você não focar, não ficar hiperfocado. Nossa, tem que tomar banho gelado, tem que tomar banho gelado, tem que tomar banho gelado. E esquecer do todo o resto, entendeu? Isso é muito importante para sua evolução. Não hiperfoque em hábitos que não darão resultados importantes, tá bom? Só que, afinal de contas, cara, uma coisa bem interessante é que isso também pode acontecer com os hábitos ruins. Cara,
você sabia que 20% dos hábitos ruins possivelmente podem ocupar 80% do seu tempo livre? E eu digo isso justamente por experiência própria, tá? Eu acho que eu nunca vi, né, alguém falando sobre 20% dos hábitos ruins ocupam 80% do seu tempo livre, mas eu pensei, cara, o contrário também meio que é verdade, né? Um tempo atrás, eu tinha 2 hábitos, né? Eu já postei aqui no canal, 2 hábitos que me atrapalharam muito, que gastavam basicamente o meu tempo livre inteiro. E qual que eram esses hábitos? Jogar e ver vídeo inútil. Esses eram os hábitos que ocupavam maior parte do meu tempo livre. Era coisa de 80% realmente. Era coisa de jogar por 8 horas, ver vídeo inútil por 8 horas. E é isso aí, entendeu? Claro que menos, até mesmo porque basicamente seria o dia inteiro isso, não é exatamente o dia inteiro. Mas vocês entenderam, né? Era muito tempo e eu gastava basicamente 80% do meu tempo livre com isso. Então sim, os hábitos ruins, eles podem, né, 20% deles, eles podem ocupar 80% do seu tempo livre. O que isso implica? Isso implica, cara, que se você simplesmente parar 20% dos hábitos ruins que ocupam esse 80% do seu tempo livre, você vai ganhar muito tempo. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu fiz o detox, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque em um tempo eu parei de consumir conteúdo inútil e eu falei, vou parar de jogar. Só que aí voltou o conteúdo inútil. Mas nos poucos momentos, né, que eu parei de jogar, que eu parei de assistir o conteúdo inútil, eu percebi, cara, que eu tinha muito tempo no meu dia. E esse tempo eu estava gastando com esses hábitos que não agregavam em nada. Então, cara, no final das contas, sim, 20% dos hábitos ruins podem ocupar 80% do seu tempo livre. Não é uma regra, mas pode acontecer muito, né? Você provavelmente tem um hábito ruim que é o seu favorito. Ou é o seu hábito ruim favorito? Jogar, ver vídeo inútil. Pra mim era jogar e ver vídeo inútil. Esses hábitos ocupavam 80% do meu tempo livre. E quando eu parei de fazer esses hábitos, liberou 80% do meu tempo livre. Então ganhei muito tempo, vamos dizer assim. Ganhei o tempo que na verdade eu usava justamente para esses hábitos. Então, cara, né, na minha experiência recente, eu percebi que isso é verdade. E, cara, eu realmente não vi ninguém falando sobre isso, né? Talvez alguém tenha falado, mas é realmente interessante, né? Porque geralmente todo mundo fala 20% dos hábitos dão 80% do resultado. Mas ninguém falou o contrário. 20% dos hábitos ruins podem ocupar 80% do seu tempo livre. Então, cara, pare justamente esses hábitos. Foque nesses hábitos que ocupam 80% do seu tempo livre. Faça igual eu e hiperfoque em um deles, né? Tipo, jogar. Eu hiperfoquei em jogar, mas sobrou o outro que era o vídeo inútil. E o vídeo inútil ocupou basicamente todo o tempo que eu iria jogar. E o tempo dos hábitos bons, claro que, né, foi piorando cada vez mais. Então, foque nos hábitos que ocupam 80% do seu tempo livre. Libere este tempo livre. Não precisa ser imediatamente. Não precisa ser de uma vez. Você pode ir eliminando aos poucos. Que é isso que eu tô fazendo agora, né? Eu ainda jogo, né? Eu voltei a jogar, como vocês sabem. E eu percebi, cara, que jogar não impacta tanto assim. Se eu realmente começar a diminuir aos poucos. Se eu começar a não ficar jogando o dia inteiro, né? E claro, né, jogar pra mim é muito mais fácil do que controlar, né? O meu tempo de jogo é muito mais fácil do que controlar o tempo de vídeo inútil. Então vá aos poucos, não precisa ir direto. Mas identifique esse hábito ou esses hábitos e faça isso. Elimine aos poucos. Mas agora, como saber quais são esses hábitos? Cara, vamos começar com os hábitos bons. Para você saber quais hábitos bons você necessita, quais hábitos bons atualmente seriam os mais importantes, cara, é bem simples. Veja quais hábitos são necessários atualmente na sua vida. Você precisa de dinheiro? Então talvez você precise criar o hábito de mandar currículos para empresas. Você está num emprego muito ruim, você tem que sair daquele emprego. Então você tem que criar um hábito que dê uma forma para você sair da sua empresa, e entrar numa empresa melhor. Você acha que você tá você não tá saudável, sua saúde tá ruim, então você talvez precise começar a melhorar a sua alimentação, você começar a melhorar o seu sono, começar a fazer exercício, entendeu? Tudo depende da sua situação. Não existe
sempre vão ser esses hábitos aqui. Não, depende da sua situação. Então, tudo depende, né? Veja hoje, o que eu preciso hoje, o que eu posso melhorar na minha vida hoje e que é o mais necessário nesse momento. Veja isso e com base nisso, escolha os hábitos que você vai focar primeiramente, tá? E depois, só depois, quando começar a vir resultado, quando você começar a se acostumar com sua rotina, você pode começar a focar em outros hábitos, né? Como banho gelado, essas coisas, né? Mas, neste momento, foque no que vai dar mais resultado pra você, beleza? Agora, e os hábitos ruins? Cara, a mesma coisa. Veja quais hábitos ruins estão ocupando mais tempo na sua rotina. Elimine, simplesmente elimine eles, porque é bem simples, né? Igual que eu falei do jogar, cara. Eu jogo, sei lá, 10 horas por dia. É óbvio que o jogar é um hábito ruim que mais ocupa o meu tempo livre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir e ir diminuindo até eu ter o tempo livre que eu preciso, eu ter o tempo dos hábitos, a minha rotina está ficando consistente. Tem que fazer isso. Você tem que fazer isso para você ficar consistente na sua rotina, para sua rotina realmente começar a ser boa e você começar a fazer os hábitos bons. Então, cara, é basicamente isso esse vídeo. Um vídeo explicando uma coisa que eu percebi recentemente, né, de forma mais, né, prática mesmo. Eu percebi que eu preciso focar nesses hábitos. E é claro, né, existem muitas pessoas que falam sobre isso, mas, cara, eu nunca vi alguém falando sobre os hábitos ruins, né? 20% dos hábitos ruins podem ocupar 80% do seu tempo livre. Isso realmente pode acontecer. E eu nunca vi alguém falando, cara. Então, eu decidi trazer esse vídeo aqui pra mostrar esse ponto de vista meu que eu tenho sobre justamente 20% dos hábitos ruins podem ocupar 80% do seu tempo livre. Além, claro, dos 20% dos hábitos dão 80% dos resultados. Eu acredito nisso porque, cara, né, querendo ou não, os hábitos, né? Sei lá, o hábito que vai te dar o shape, a maioria é o exercício, a dieta e o sono. E tipo assim, beleza, o sono ele é um hábito que ocupa muito tempo, mas você melhorar o seu sono é bem simples, né? Você melhorar a sua alimentação também é bem simples. Você fazer exercício é bem simples, né? E nem precisa ser um exercício tão avançado, pode ser um exercício mais simples e ainda assim você vai ter uma melhora na sua saúde. Então esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, tchau.